Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Temos vivido dias difíceis, não só fora da igreja, mas também dentro da igreja. Eu sei que muitas coisas que você vê, às vezes te machuca, te entristece, te decepciona. Coisas que vemos no altar, nos corredores. Vemos sacerdotes, ministros, pessoas que são nossas referências. Mas não permita com que isso pare o teu chamado e o teu propósito. Entenda isso hoje na devocional, Mateus capítulo de número 21. Mateus 21. Os mercadores expulsos do templo, a partir do versículo 12. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo e derribou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Tudo começa com Jesus entrando. Porque tem pessoas que se decepcionam e não querem mais entrar. Mas entenda o que Deus te chamou para fazer dentro e não fora. Não deixe com que as decepções, as frustrações venham te levar para fora. Jesus, ele entra no templo de Deus. E Jesus vê algumas coisas que o desagradam. Que na verdade não desagradam a ele, mas desagradam ao Pai dele, porque o templo é de Deus. Tem pessoas que estão entrando no templo e estão se desagradando. Ah, porque eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Não é sobre o que você concorda. É sobre o que o dono do templo diz. Porque o templo tem um dono, ele é de Deus. E a orientação de tudo isso está na palavra dele. Então a tua opinião, a minha opinião para Deus não é sobre isso que conta. Jesus, ele entra e ele não concorda porque eles estavam fazendo do templo de Deus uma casa de mercadores. Porque o templo de Deus tinha um propósito. Era o local onde os filhos de Deus iam para pedir perdão, para serem purificados dos pecados. A casa de Deus só tinha esse objetivo. A casa de Deus não era para ser visitada por beleza, por esplendor. Era onde os filhos se apresentavam para pedir perdão. Só que quando Jesus chega lá, ele vê que tinham vendedores vendendo os animais para facilitar o sacrifício. E essa venda era com preços exorbitantes. Tinha virado tanto mercado que não tinha somente vendedores, mas tinha cambistas também. Cambistas eram aqueles que trocavam as moedas. Que pessoas vinham de longe com outras moedas. Encontravam os cambistas para trocar. Jesus vê tudo isso, ele não agride as pessoas. Jesus não fica jogando indireta para as pessoas. Jesus não vai para machucar pessoas. Expulsar é uma coisa. Agredir é outra. Tentar matar é outra. Jesus expulsa todos os que vendiam e os que compravam também. Porque tem muitos que estão comprando e criticam quem vende. Mas só vão vender porque tem pessoas que compram. Ah, eu não concordo que cobrem da igreja, mas você compra. Porque você vai ver. Você vai nas redes sociais assistir. Não é? Então só vai haver compra, só vai haver venda se você comprar. Mas Jesus expulsou os dois, tanto os que vendiam quanto os que compravam no templo. Aí Jesus faz o quê? Ele derruba as mesas dos cambistas. Porque os cambistas normalmente atendiam a classe
social mais alta, aqueles que tinham condições financeiras altas, tinham moedas estrangeiras. Mas Jesus também derruba a cadeira dos que vendiam pombas. No livro de Levítico, as pombas eram oferecidas para aqueles que tinham condições financeiras menos favorecidas, os pobres. É Jesus falando assim, no meu tempo não tem diferença de rico e nem de pobre. No meu tempo, quem estiver fazendo coisa errada no tempo de Deus, não importa se tem condições financeiras boas, não vou passar a mão. E não importa se também tiver condições de humilde. Errado é errado, não importa a condição financeira, tanto para os que vendem quanto para os que compram. Porque a finalidade da minha casa é ser chamada casa de oração. Não faça da casa de Deus e nem da sua vida, uma vez que hoje você é o templo de Deus. Não venda aquilo que Deus te pede como um sacrifício. Não compre coisas que Deus te pede como um sacrifício. Pague o preço. E qual o preço? Oração. 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 Não comercialize a sua fé. Não venda a sua fé. Não troque a sua fé. Busque o Pai em oração. Converse com Ele. Se abra para Ele. Fala suas dificuldades para Ele. Porque o Pai ouve a todos os seus filhos. Que Deus em Cristo te abençoe.